Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 12 de março de 2022. Estamos introduzindo a lição de número 12 do nosso trimestre, cujo tema será Recebendo um Reino Inabalável. O texto que serve como base para o nosso estudo dessa semana encontra-se em Hebreus capítulo 12, versículo 28, que diz: Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. No capítulo 12, de forma muito especial, nos versículos 18 a 29, que é a passagem sobre a qual nós estudaremos durante toda essa semana, ela vai voltar àquilo que é a carga inicial que foi colocada pelo autor da carta. Cristo Jesus é o nosso representante, Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele está fazendo intercessão por nós junto ao Pai, e essa é uma boa notícia. Ele, como representante da humanidade, como o sumo sacerdote perfeito, que consegue em si mesmo acumular a função tanto de vítima, porque ele é o sacrifício, aquele que, através do seu sangue, conseguiu purificar toda a humanidade para preparar um povo santo, justo, perdoado, justificado e agradável a Deus, mas ao mesmo tempo, como sumo sacerdote, ele aplica os méritos desse mesmo sangue diante do processo de intercessão junto ao Pai. Apesar do salário do pecado ser a morte, através de Cristo Jesus nós temos a redenção total e completa, plena. Ele é também o nosso advogado supremo. É aquele que advoga a nossa situação, porque tendo se tornado como um de nós, ele compreende as circunstâncias que nós enfrentamos momento a momento, em todas as tentações, em todas as fraquezas que o ser humano tem. Porque apesar de ter assumido a natureza humana e não ter pecado, não ter a tendência para o mal, porque ele não veio na natureza caída de Adão, mas veio na mesma natureza de Adão antes do pecado, ou seja, ele não tinha tendência para o mal, mas ele foi tentado como ninguém nunca jamais será. E por ter passado por situações de tentação e ter vencido o tentador, ele pode se colocar diante do Pai e dizer: Pai, eu entendo o que os meus irmãos e irmãs estão sofrendo quando são tentados pelo inimigo, quando são tentados pelo grande acusador dos irmãos, pelo rebelde. É claro que é uma boa notícia saber que Cristo Jesus é tudo isso em relação a nós. Mas nessa porção da carta aos Hebreus, especificamente nos capítulos 12, ou no capítulo 12, versos 25 a 29, o autor da carta vai dizer assim: Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo: Ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, essa palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Alguns comentaristas bíblicos fazem uma associação dessa passagem ao texto de Daniel, capítulo 7, versos 9 a 14, quando Daniel ele está mencionando que Cristo Jesus recebeu o seu reino, e que por receber o reino, ser o representante da humanidade, aquele que tomou do inimigo o direito de ser o governante, o representante da humanidade, porque na cruz do Calvário Jesus fez exatamente isso, como vimos na semana passada. Ele conseguiu alcançar o direito de tomar a humanidade para si das mãos do enganador. Quando o inimigo enganou Adão e Eva, ele tomou o governo que estava nas mãos de Adão. E por isso ele se autoproclama o príncipe desse mundo. Mas na cruz, quando Cristo disse está consumado, o representante do nosso planeta passou a ser ninguém menos do que o próprio Cristo Jesus.
não é mais o inimigo. Esse planeta não é do inimigo, esse planeta é do Senhor Jesus Cristo. E por isso, agora, depois de receber o reino e a autoridade, quando ele sobe ao céu, e nós sabemos, pelo contexto de Daniel capítulo 7, que no final dos 2.300 dias, anos, Cristo Jesus começa um processo de juízo. Por isso aqui há um jogo de palavras em Hebreus 12, versos 25 a 29, sobre aquilo que pode ser abalado e aquilo que não pode ser abalado. O reino de Deus não pode ser abalado. Ele vai permanecer para sempre. Mas tudo aquilo que existe no nosso mundo vai ser abalado. Aliás, vai ser destruído. Somente aqueles que se colocarem ao lado de Cristo Jesus e fizerem parte do seu reino é que poderão passar por essa situação de juízo. Nessa perspectiva, o que precisamos nos lembrar é de que o juízo de Deus ele se aproxima e trará destruição para os seus inimigos, mas ele também será uma vindicação e um reino para o povo de Deus. Quando Cristo Jesus terminar a sua obra no santuário celestial, quando todos os casos tiverem sido decididos para a salvação eterna ou para a morte eterna, então Cristo Jesus virá para resgatar o seu povo. É exatamente sobre isso que teremos a oportunidade de poder estudar nessa semana. Nós veremos os santos do Altíssimo que possuirão para todos sempre o reino de Deus, juntamente com Cristo Jesus, o mesmo que foi vítima, ou seja, que foi Cordeiro de Deus e como tal derramou o seu sangue, o mesmo que foi sumo sacerdote e como tal ministrou em favor do povo, colocou os méritos do sangue do Cordeiro diante do Pai para justificar, para perdoar o pecador arrependido, como também aquele que, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele toma agora o reino de Deus e aqueles que decidiram se colocar nesse reino, que foram salvos pela graça de Cristo Jesus e agora os leva para poder viver com ele no reino restaurado. Como isso vai acontecer? De que forma nós podemos participar desse reino? É exatamente isso que estudaremos durante essa semana na nossa lição. Portanto, a temática vai valer muito a pena e eu te desafio a tomar a decisão de poder estudar junto comigo. Vamos orar pedindo a Deus para nos colocar de forma firme e alicerçada nesse mesmo reino? Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que Cristo Jesus nos ama e não apenas isso, que Ele morreu por nós como vítima, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado desse mundo. Mas ao mesmo tempo Ele é o nosso sumo sacerdote, que ministra em favor de nós junto ao Pai. Mas não apenas isso, Ele é também aquele que, como juiz, está exercendo o julgamento para definir quem são aqueles que se posicionaram no reino de Deus. Ajuda-nos, nesse momento, a sermos achados entre aqueles que estão no reino de Deus, que fazem parte do reino, cujos princípios do reino estão norteando a sua vida. Ajuda-nos nessa semana a entender como podemos nos colocar nessa condição, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?